Em boa verdade, são 18, porque nós estamos a festejar, no fundo, a inauguração do edifício sede, que foi a partir daí que a Fundação começou a ter visibilidade, porque ela oficialmente, em termos de Constituição, nasce em 2007. A Fundação Lapa de Lobo é um sítio onde eu trabalho muito, ou não, trabalho muito para a Fundação Lapa de Lobo, trabalho pouco na Fundação Lapa de Lobo, porque a minha vida profissional continua a estar sediada em Lisboa e eu continuo a viver em Lisboa. Portanto, eu só trabalho na Fundação quando estou cá aos fins de semana. Hum, Porque provavelmente, se eu trabalhasse no dia a dia na Fundação, se calhar não gostaria de estar aqui. Porque eu, ao mesmo tempo, também gosto de sentir atividade e movimento à minha volta. Gosto é, de vez em quando, ter os meus passos só meus. Como aqui na Fundação estou pouco, gosto muito deste espaço, até porque esteticamente gosto muito dele. Portanto, todos esses nomes têm uma história. E é um bocado o reflexo de eu, de facto, como há bocado disse, ser um ser eminentemente social e ter um espaço de convivência muito diversificado. Hum, E, portanto, tu tens uma história. Camané porque eu chamo Carlos Manuel, é o nome que a minha irmã mais velha em pequenina me pôs. Bom, e, portanto, a partir daí, na família, portanto, ela dizia, não dizia Carlos Manuel, dizia Camané, e a partir daí, na minha família original, eu sou conhecido pelo Camané. Bom, depois, o Fritz é uma longa história. É uma longa história curiosa, porque eu, quando fui para Lisboa, eu tinha namoro com uma rapariga que conheci na Praia da Torreira, porque passava férias na Praia da Torreira, que era onde eu nessa altura também passava, porque eu vivia em Estarreja, eh, e conhecia, aprendi alemão no sétimo ano, porque antes, quando se escolhia direito, não, ninguém percebe porquê, no sexto e sétimo ano tínhamos que ter alemão. E de facto eu tive uma professora extraordinária de alemão, e o que é certo é que ao fim de 2 anos eu falava bem alemão. E conheci essa rapariga na Torreira, num dia em que chegou um grupo de campistas alemães à Praia da Torreira, que não tinham orientações nenhumas, queriam informações, e calhou começarem a falar comigo e toda a gente se espantar por eu falar muito bem alemão. Até porque na véspera eu tinha feito o meu alemão, o meu exame de alemão, onde tinha tirado 16. Bom, e toda a gente diz, mas tu falas alemão? Bom, essa rapariga, por graça, começou-me a chamar Fritz. Pois quando eu fui para Lisboa, para a faculdade, foi quando comecei a namoro com ela e ela continuou a chamar-me de Fritz. Ora bem, há todo um ambiente social de Lisboa que veio através dessa namorada, que me trata por Fritz. Bom, esse namoro acabou e eu mais tarde começo namoro com a minha mulher, não é? Que era amiga de alguém que me tratava por Fritz e, portanto, também me trata por Fritz. E toda a família da minha mulher trata-me por Fritz. Portanto, bom, depois sou o Carlos e sou o Carlos Manuel, está bem, portanto. Ou seja, isto não corresponde, eu não sou um Fernando Pessoa com identidades diferentes, mas corresponde, hum, como eu disse, tu tens uma história e isto corresponde a situações diversas da minha convivência e ambiência social. Pois, eu sou muito informal. Mas, enfim, a língua portuguesa nisso é um pouco complicada. Eu nisso invejo a língua inglesa, em que o outro é sempre o, seja a rainha, seja o rei, seja um empregado doméstico, a outra pessoa é sempre o you. Nas línguas latinas isso não é bem assim. Eh, E eu, por mim, de facto, eu trataria toda a gente por tu. E não me importa nada que me tratem por tu, até porque não é esse tratamento que define o respeito que as pessoas merecem. A minha vivência em Estarreja dá-se um pouco devido à profissão do meu pai, porque não há tradição nenhuma familiar em Estarreja. O meu pai era engenheiro eletroquímico e, portanto, quando se formou e procurou emprego, vivia em Lisboa, era lisboeta, o emprego que arranjou foi em Estarreja. Estarreja, na altura, era a capital da indústria química do Norte. Tínhamos o Barreiro no Sul com a CUF e tínhamos Estarreja com o amoníaco português. Portanto, mas curiosamente não foi no amoníaco português que o meu pai arranjou emprego, mas numa outra, uma fábrica belga situada ao pé de Estarreja. E, portanto, os meus pais casaram e foram viver para Estarreja, porque foi ali que o meu pai arranjou emprego. E, portanto,
Nós, os 5 filhos, nascemos em Estarreja. Portanto, eu repito, não há nenhuma ancestralidade em Estarreja. Depois, mais tarde, enfim, com as vicissitudes da vida, a minha mãe morreu muito cedo, eu tinha 15 anos, e, e a permanência em Estarreja começou a ser um pouco dolorosa para o meu pai, que de facto ficou numa situação muito depressiva com a sua viuvez, e portanto nós acabámos por vender a casa de Estarreja, porque então os meus pais construíram uma casa, e até uma casa, enfim, que eu ainda hoje tenho pena que não tenha ficado na esfera da família, se calhar hoje seria a casa de encontro, mas foi uma decisão acertada dos 5 filhos, mais tarde, vender a casa e tirar o meu pai de Estarreja. E portanto hoje já não há nada que me ligue a Estarreja. Mas eu depois acabei por. Mas nessa altura, portanto, eu saí de Estarreja quando vim para a faculdade, aos 18 anos. E fiz o 7º ano, na altura. Era o 7º ano que havia, não é? Era o fim do secundário, era o 7º ano, fiz no Liceu de Aveiro. Cidade que me deixa muitíssimas boas recordações. Vou sozinho para a casa dos meus avós, porque os meus avós eram os meus avós da Lapa de Lobo, nessa altura ainda viviam em Lisboa, repartiam o seu tempo. Digamos que no inverno viviam em Lisboa e depois no verão mudavam-se para a Lapa de Lobo, para a sua casa da Lapa de Lobo. Mas, portanto, eu fui para Lisboa, até tudo indicaria que seria mais lógico eu estudar para Coimbra, uma vez que eu estudei Direito, mas no fundo, para mim ir para Lisboa foi muito mais barato, porque fui para a casa dos avós. Portanto, a minha mãe morreu, como disse, muito cedo, e essa minha avó, que era uma pessoa muito afetiva, aliás, como também era a minha mãe, eh, no fundo ocupou um pouco o espaço da nossa mãe. Não é? E, sobretudo, no meu caso, porque eu até fui viver com eles. E foi de facto uma segunda mãe que eu tive e que me deixou marcas profundíssimas. Mas a minha avó era uma pessoa de uma generosidade imensa. Aliás, como era a minha mãe também. Eh, E era uma avó muito querida, porque eu, enfim, eu depois, aos 19 anos, resolvi empregar-me e, portanto, eu estudava à noite, aliás, trabalhava de dia, estudava à noite, mas muitas vezes, quando chegava da faculdade, ainda me punha a estudar. E a minha avó, sempre que me via estudar à noite, lá vinha ela, entrava no meu quarto com maçãs de queijo da serra. É daquelas coisas que não esquecem, pronto. E eu sempre, ou era queijo da serra ou presunto. Isto são imagens que ficam, que não esquecem, porque era o feitio dela, não é? Muitas vezes, mas eu não quero comer, mas ela achava que eu estava, já tinha vindo da faculdade, portanto, trazia-me sempre à noite uma sandes, repito, ou de queijo da serra ou de presunto. E tenho muitas recordações delas deste teor. O meu pai foi um bom pai, até porque é um pai que eu tenho que lhe prestar algumas homenagens, porque ficou viúvo aos 47 anos, com 5 filhos, tendo a mais velha 17 anos e o mais novo 7 anos. Hum, E, portanto, para ele não foi fácil. O meu pai era uma pessoa muito pacata, pouco sociável, ao contrário da minha mãe, mas eles tinham uma relação perfeita. O pior é que o meu pai entrou numa depressão profunda, 1 ou 2 anos depois da morte da minha mãe, e nós na altura não percebemos isso, porque as depressões não eram diagnosticadas. Portanto, hoje são, é considerada uma doença com tratamento, e portanto o meu pai, a partir de determinada altura, estava um pouco distante, não digamos, por menor ligação aos filhos, que ele tinha uma ligação fortíssima aos filhos, mas porque de facto era um homem muito metido consigo, num estado depressivo. E portanto, o meu pai foi muito importante, claro, na minha infância, mas depois, na minha adolescência e, sobretudo, a partir da vinda para Lisboa, fui eu que decidi vir para Lisboa, fui eu que falei com os meus avós, porque o meu pai, nessa altura, estava um pouco, digamos, demitido. Isso é boa, 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 a expressão é perfeita. Mas é um pai que eu admiro, até porque foi um excelente profissional e era, sobretudo, uma pessoa muito, muito séria. E depois sempre foi um pai curioso. O meu pai era uma pessoa que se deitava muito cedo, nunca foi homem de café, nunca foi homem de sair à noite, nunca. Vivia um pouco para o trabalho e para a família. É engraçado. Nós passávamos aqui férias, era sempre agosto na Praia da Figueira da Foz e no dia 30 de agosto, ao dia 1 de setembro, mudávamos para lá para Lobo e até ao dia 7 de outubro, que nessa altura as aulas só começavam no dia 7 de outubro.
E, portanto, isto era para nós um mês absolutamente extraordinário, porque aqui andávamos à vontade, portanto, em roda livre. Nessa altura, haviam mais pessoas que eram da Lapa, mas que viviam em Lisboa ou no Porto, que vinham também passar férias nessa altura à Beira Alta, e com filhos, não é, da nossa idade, e portanto nós tínhamos aqui um grupo muito grande durante as férias de setembro no Lapa de Lobo. Depois, mais tarde, os meus avós acabaram por se mudar definitivamente para a Lapa de Lobo, e portanto até abandonaram a casa de Lisboa. E isto passa-se, eles tinham 70 e poucos anos, depois ainda viveram até aos 97 anos, portanto ainda estiveram a viver permanentemente na Lapa de Lobo muito tempo. E aí, naturalmente, vinhamos aqui muitas vezes visitá-los. Eu lembro-me que era engraçado porque nós vinhamos sempre com grande excitação, a minha mãe guiava, isto até enquanto que a minha mãe foi viva. E, portanto, o meu pai passava sempre as férias de verão, o seu mês de férias, connosco na Figueira da Foz, e, portanto, na Lapa de Lobo nós vinhamos, era a grande viagem que fazíamos com a minha mãe ao volante, de Estarreja até à Lapa de Lobo, que no fundo, hoje são 120 quilómetros, mas para nós normalmente era o pai que guiava, não é? Portanto, essa era a grande viagem que fazíamos com a minha mãe ao volante. Parávamos sempre no Bussaco para fazer um piquenique e lá vinhamos todos contentes, excitados, até à Lapa de Lobo, pois o meu pai nesse mês só vinha passar os fins de semana à Lapa de Lobo. Não era uma aldeia pobre, era uma aldeia paupérrima. Isso era curioso. Curioso? Não, era uma aldeia muito pobre. As pessoas eram muito pobres, vivendo em condições muito más, muito básicas, eu posso dizer, que eu acho que nessa altura se contavam pelos dedos da mão as casas de banho que havia na aldeia. Não é? Depois é evidente que ali na década de 70, pelo menos que eu tenha consciência, porque se calhar começou mais cedo, começou a debandada da imigração para a França e para a Alemanha, porque as pessoas tinham que encontrar um caminho, não é? Portanto. E é engraçado porque no princípio do século passado, ou eu diria no tempo dos meus avós, os destinos de imigração desta zona eram os destinos distantes. Era sobretudo Brasil, não é? Nas décadas de 60 e 70 era sobretudo França e Alemanha. Mas eu, de facto, eu sempre tive uma boa relação com as pessoas da aldeia, até porque eu, não, por feitio, não sou elitista, mas metia-me impressão os amigos com que eu brincava na aldeia estarem descalços, enfim, viver em condições que não tinham nada a ver com as minhas. Isso era algo que me afligia, mas isso já era algo que me afligia em Estarreja, porque apesar do distrito de Aveiro ser na altura até considerado um dos distritos mais desenvolvidos do país, eu tinha colegas na escola, é aquilo que eu digo, que passavam muito frio e fome. Isso sempre muito me afligiu. E sempre muito me afligiu. Tenho que dizer isto, eu ser tratado de maneira diferente, porque eu era o filho do engenheiro e, portanto, tinha um tratamento diferente. Isso incomodava-me. Em vez de me dar prazer, incomodava-me. Mas sim, mas tinha amigos aqui na Lapa de Lobo e fazia o que eles faziam. Íamos aos tralhões, para os cochilos e com os costelos, portanto, depois alguns deles tinham que trabalhar mesmo em crianças na agricultura, eu ia com eles, malhar feijão e fazia vindima, portanto, eu depois acompanhava-os naquilo que era também o dia a dia desses amigos da Lapa de Lobo. Eu, na faculdade, sempre fui um aluno mediano. Primeiro, porque, como eu disse, no segundo ano da faculdade, portanto, eu passei para o curso noturno e, portanto, não era muito fácil conciliar o emprego durante o dia. Eu arranjei emprego numa empresa inglesa em Lisboa, ligada ao setor automóvel, e, portanto, enfim, não sobrava muito tempo para estudar, porque de dia trabalhava, à noite ia para as aulas, em muitas cadeiras, filas como aluno extraordinário, isto quer dizer que não assistia às aulas, portanto, propunha-me era para exame, e, portanto, sempre fui um aluno mediano. Gostei muito do curso de Direito, mas deixa-me dizer que a minha adaptação a Lisboa não foi fácil, porque, portanto, eu vim para Lisboa, tinha acabado de fazer 18 anos, porque eu acabei o sétimo ano com 17 anos, e não foi fácil, porque foi um confronto com a grande cidade. Eu vivi em Estarreja, não é? Portanto, e não tendo amigos, a não ser a tal rapariga com que eu depois comecei namoro, e foi ela que me abriu, de facto, um certo ambiente social de Lisboa, e não foi fácil. Eu lembro-me que todas as veleias que eu tinha, lá ia passar o fim de semana à Estarreja, porque no fundo era lá que eu tinha os meus amigos, não é? Portanto, não foi fácil.
Mas isso durou um ano. Ao fim de um ano, é o que eu digo, Lisboa começou a tomar conta inexoravelmente de mim. Eu sempre fui humanista. É engraçado, porque tive um pai que era 100% engenheiro e eu nunca fui nem engenheiro nem engenhocas. Eh, E eu houve uma altura da minha vida que a minha opção universitária era tirar românicas. Românica hoje não se chama assim, era um curso sobretudo de literatura e de francês e português. Portanto, eh, mas depois havia aquela pressão familiar. Mas o que é que um homem vai fazer com um curso de românicas? Vai para a professor de liceu? Enfim, um bocado aqueles preconceitos que na altura existiam. E, portanto, eu cá por escolher direito, por ser, no fundo, o único curso humanista que seria suposto um rapaz tirar. Bom, o que é certo é que eu adorei o curso de Direito. Portanto, e gostei muito mesmo. Só que com o facto de eu ter arranjado emprego e depois, como estava numa empresa inglesa, os ingleses nunca ligaram muito à idade, ao contrário dos países latinos, eu fui subindo muito depressa na empresa, até porque gostava também muito do que fazia. Eh, E houve uma altura, a meio do curso, que me passou pela cabeça, estupidamente, e portanto percebi que a minha vida estava a tomar um rumo mais ligado à gestão empresarial, enfim, em que me chegou a passar pela cabeça porque é que eu preciso do curso. E devo isso à tal minha avó Zé, que dizia, filho, não me des, é o maior desgosto que tu me podes dar é deixar-te de estudar. E eu hoje tenho a noção que acabei o curso e por causa dela. Enfim, na altura era complicado o curso de Direito porque tínhamos que fazer um estágio de um ano não remunerado. E eu, nessa altura, não podia dar ao luxo de estar um ano sem receber salário. Bem, e era incompatível fazer o estágio e com o emprego que eu tinha. E, portanto, entretanto, recebo um convite para dar aulas na Faculdade de Direito, isso no curso noturno, e, portanto, isso já me permitia conciliar com o emprego que tinha. E é engraçado porque, ou seja, dei aulas durante 6 anos de Direito Financeiro, gostei muito da experiência e tive muita pena de abandonar, mas no fundo era uma atividade acessória, não é? E tive muita pena de abandonar, porque na altura eu, para prosseguir, tinha que fazer um percurso académico que já era incompatível com a minha vida profissional, fazer o doutoramento, na altura não havia mestrados, portanto, fazer o doutoramento, isso era incompatível com a minha vida profissional. E, portanto, a minha vida foi-se desviando para o mundo das empresas e para o mundo dos negócios, mas eu, primeiro, continuo a dizer que ainda bem que tirei o curso de Direito, que não foi tempo perdido, porque não haja dúvida, um curso de Direito dá uma retaguarda muito importante. E depois, eu sou um privilegiado porque eu sempre gostei muito daquilo que fiz na vida em termos profissionais. Portanto, eu não me lembro de, em alguma situação dos meus empregos, eu ter ido estar aborrecido com o que fazia. E, portanto, eu acho que isso é um privilégio raríssimo. Tenho uma história engraçada de um dia estar a corrigir um ponto, era de uma aluna. Eu não os conhecia, olhando para o nome, não identificava, porque eu cheguei a ter turmas de 120 alunos, portanto. E eu começo a ler o ponto e aquilo estava tudo impecável. E eu sempre, eu já li isto em qualquer lado. Vou buscar o livro Direito Financeiro do professor Sousa Franco, que era o livro base dessa cadeira. Bom, e aquilo estava ipsis verbis, tal e qual. Portanto, tal e qual. E disse, bem, o que é que eu vou fazer? Eu não a podia liminarmente chumbar, porque eu não a vi copiar, não podia provar. Ela, no limite, podia-me sempre dizer eu sei isto tudo de cor e salteado. Portanto, de maneira que dei-lhe a nota mínima para ir ao oral, que era um 7. Na altura era assim, ela depois tinha que, no mínimo, na oral, ter um 13, não é? E, portanto, ela senta-se à minha frente, ainda por cima ela era assim toda fresca, toda gira, e disse, bem. E eu pergunto-lhe, a senhora sabe porque é que eu lhe dei um 7? E ela disse, sei, perfeitamente, porque eu copiei o ponto. E eu lhe disse, olha, a senhora começou muito bem o seu exame, porque eu assim vou-lhe fazer a oral sem reserva mental. Portanto, é uma história curiosa, porque ela percebeu perfeitamente que com aquilo que tinha escrito não podia ter um 7, não é? Portanto, e assumiu. Se não tivesse assumido, eu tinha chumbado, porque no oral, mesmo que ela desse, e ela por acaso depois fez uma excelente oral. Mas um professor pode sempre chumbar, se quiser. Tenho outra história, só para acabar. Calhou-me a mim, porque eu dividi aos pontos com outro colega, com mais dois até, na Faculdade de Direito.
E calhou-me 2 pontos iguaizinhos. Eles tiveram azar, podia ter ido um parar ao meu colega, iguaizinhos. Eu disse, bem, um copiou por outro, não é? Chamei os 2 rapazes. Oh, meninos, estão aqui 2 pontos iguais, eu preciso saber quem é que copiou por quem. Eles diziam, não, nós isso combinámos entre nós não dizer. Claro que sabiam porque é que foram chamados. Não é? E disse, mas espera lá, então tenho que chamar aos 2. Eu não acho isto justo. Se há um que copiou por outro, não é justo, mesmo entre vocês, pelos vistos, vos une uma grande amizade, que um de vocês seja prejudicado. Pois, mas isso foi um pacto entre nós. E eu, meu Deus, o que é que eu faço? Disse, bem, eu vou fazer aquilo que não devia. Vocês amanhã apareçam, vamos fazer um novo ponto. Não, a história é engraçada, porque eu, quando ainda estava nessa empresa inglesa, estava ligado ao setor automóvel, havia um fornecedor de Braga, uma fábrica, porque essa filial inglesa comprava algumas coisas em Portugal, que me começou a namorar para eu ir chefiar o departamento de importação de matéria-prima e exportação de produto acabado. Ora bem, essa fábrica nunca tinha importado 1 grama de qualquer matéria-prima, comprava no mercado a armazenistas locais, nunca tinha exportado um produto. E eu não fazia a mínima ideia, exportava material elétrico, equipamentos, ligadores, pinças de amarração de cabo, pinças de suspensão, fazia a minha ideia que era aquilo. Mas o senhor começou-me a namorar que eu é que era a pessoa indicada para ir criar um departamento de importação de matéria-prima, exportação de produto acabado e tal. E eu sempre a dizer que não. Até que um dia lhe disse ao senhor fulano tal, ouça, não faz sentido nenhum, porque eu não quero ir trabalhar para Braga, porque a fábrica era em Braga. E ele dizia, não, isto não há problema, compra-se um escritório em Lisboa, até faz sentido que a ligação internacional da empresa seja em Lisboa. Portanto, começou-me a diminuir a margem de manobra. Até que um dia que disse, eu tenho que me ver livre disto, não é? E vou almoçar com o senhor, eu ganhava, tenho que falar em moedas da altura, para as pessoas perceberem o que é que aconteceu. Eu ganhava 17 contos por mês, e isto, na altura, já era considerado, perante os meus amigos, um belíssimo ordenado. E eu vou almoçar com ele e eu não queria mesmo aceitar aquilo. E digo-lhe, ó, senhor fulano tal, olha, eu não posso aceitar, porque o senhor tinha que me pagar muito alto para eu aceitar o emprego. Então, mas quanto é que você quer ganhar? Eu ganhava 17 contos. E eu atiro assim, não podia pagar menos de 45 contos. E ele diz, homem, brutos ou líquidos? Eu aí, líquidos. Então, vamos, eu não lhe posso pagar menos do que isso, porque é o que eu pago ao meu diretor financeiro. Bem, eu disse, bem, agora é que eu estou completamente encostado à parede. E aceitei. E foi talvez um dos maiores desafios da minha vida, porque assim, eu de repente vi-me a negociar chapa de cobre, tubo de cobre, lingote de alumínio para fundição, chapa bimetálica, e a tentar exportar uns produtos que eu nem fazia o que era. Porque, enfim, tive que me informar, não é? Portanto, eu, quando se passa esta história, eu tinha 26 anos. Não. Foi um ano depois de casar. E, portanto, foi um desafio muito interessante. Valeu-me, na altura, uma situação de eu falar muito bem francês. Porque eu tive uma avó francesa, a mãe do meu pai era francesa, e na altura, tudo que tinha a ver com eletricidade exterior tinha muito a ver com França, porque tinha acabado de nascer a EDP, que era uma cópia fiel da EDF. E, portanto, isto permitiu-me muitos contactos em França. E o que é certo é que as coisas correram bem. Pronto, passado um ano a empresa estava a exportar, nunca tinha exportado, e eu estava a negociar toda a importação da matéria-prima, com vantagens para a fábrica, porque de facto ficava muito mais barato. Eliminava-se o intermediário local. E eu vivia feliz, com o patrão a 300 quilómetros de distância, com um belíssimo ordenado, gostando muito do que estava a fazer, até que o patrão tem um AVC e fica perfeitamente diminuído e inutilizado. E aquilo foi uma desgraça, porque ele tinha 2 filhos, um filho que era um pateta, uma filha que não era, mas à boa maneira do norte de então, foi o filho que ficou à frente e não a filha. Não é? E o cavalheiro, num ano, deu cabo da empresa. E aí foi um período muito difícil da minha vida, porque já era muito tarde para eu recuperar uma carreira de advogado. Isso o que é que eu vou fazer? É aí que me torna a força empresário. Com um capital social de 5 contos, que nem isso eu tinha, 5 contos, bem, eu hoje não sei qual seria a correspondência, era capaz de ser para aí qualquer coisa como 1000 euros, não é? Nem esse eu tinha, porque entretanto eu tinha negociado em França uma representação francesa para a fábrica,
onde eu trabalhava, que era um produto que a fábrica não tinha capacidade de fabricar, uns ligadores muito especiais, e a EDP comprava, portanto, nós assumimos como os representantes, e quando aquilo tudo começou a borregar, o francês, por acaso foi uma pessoa muito minha amiga, disse-me: "Ó Carlos, sai e leva a representação contigo, porque isto a fábrica acabou." Aliás, eles tinham uma dívida grande, portanto, leva a representação atrás de ti. E eu assim fui para casa, fiz umas contas, sabia quanto é que a EDP comprava e tal, e coisa. Lá criei uma empresa, aluguei uma sala em Lisboa, e é assim que nasce a empresa. É assim, inglês hoje é essencial. Aliás, eu na minha empresa hoje não recruto ninguém que não saiba inglês. Porque é impossível. No mundo de hoje globalizado, ainda por cima a empresa exporta muito. eh, Portanto, eu acho que isso hoje já nem é quase expectável ou admissível que alguém nas vossas gerações não sabe inglês. Depois, se souber uma outra língua alternativa, o espanhol, ou o francês, ou o alemão, bom, é uma mais-valia, não é? Porque hoje o falar inglês para mim não acho que seja mais-valia. É expectável. Tanto. No meu caso, de facto, foi muito útil. Confesso, foi muito útil. E eu repito, tive uma situação especial. Atenção, no meu tempo, aprendia-se mais francês no liceu do que inglês. Não é? Portanto, mas eu tive, de facto, uma situação muito especial, porque a mãe do meu pai era francesa e, portanto, sempre houve uma ligação muito forte à língua francesa. Sim, é assim. Eu, de facto, uma das grandes paixões da minha vida sempre foi aquilo que eu dizia, espreitar o mundo. Bom, aliás, eu lembro-me que eu tive uma quarta classe em pleno Estado Novo, como é óbvio, em que nos era vendido todo aquele fervor patriótico do mundo português e do Império Colonial Português. E eu já nessa altura dizia: eu tenho que visitar todo o Império Colonial Português. Claro que mais tarde, felizmente, ganhei consciência política do que era e o que é que significava o Império Colonial Português. Mas nasceu aí a minha grande vontade e paixão, como eu digo, de espreitar o mundo. E, portanto, esse emprego, e foi uma das razões que eu, para além do grande salto financeiro que eu dei, estás a ver, eu ganhava 17 contos e nem esses eram líquidos, e passei para 45 contos, foi saber que era um emprego que me ia proporcionar viajar, porque falei de exportação e de importação, portanto, e, de facto isso continua a ser a grande paixão da minha vida. Hoje já não viajo tanto do ponto de vista profissional, porque já tenho uma equipe por mim que o faz, mas continuo, sim, continuo a fazer. A primeira viagem que me impressionou mesmo foi a primeira que eu fiz, que imagina, fui à Argélia. E disse assim: mas a Argélia porquê? Porque na altura andava na faculdade, havia uma coisa chamada turismo estudantil, que vendia uma viagem de estudantes no verão à Argélia muito barata. E eu disse: por que não? Portanto, é estranho que o primeiro país que eu visitei, aliás, foi a primeira vez que andei de avião, portanto, eu teria aqui 22 anos, foi a Argélia. Depois, a primeira viagem profissional que eu fiz, fiz muitas a França, isso, a Paris, houve uma altura no meu emprego, eu ia 5, 6 vezes a Paris todos os anos. A viagem intercontinental, a primeira que eu fiz e que me marcou foi a Moçambique. Eh, eh, Porque, de facto, na altura é estranho chegares, uma pessoa que tinha pouca experiência, ou que só tinha experiência de viagem na Europa, chegares a um outro continente completamente diferente e vês as pessoas a falar português e não te sentires estrangeiro. Eu continuo a ter muitos negócios em todos os PALOP e em todos eles continuo a não me sentir estrangeiro. O que não quer dizer que não respeito perfeitamente a sua soberania. Isso é uma sensação curiosa. Quando me dizem, se tivesses que sair de Portugal, para onde é que irias viver? Eu não sei responder isso porque eu gosto muito de viver em Portugal. Portanto, quer dizer. Bom, mas qualquer motivo de força maior. Sim, Cabo Verde era capaz de ser uma opção. Porquê é que eu admiro Cabo Verde? Porque Cabo Verde era, de longe, a colónia portuguesa mais pobre. E talvez a mais abandonada. Como eles dizem, eles nem água tinham. Salazar dizia até que Cabo Verde era um país inviável. E hoje é a única colónia portuguesa que apresenta significativos índices de desenvolvimento, a tal ponto que hoje a ONU considera Cabo Verde um país com um índice de desenvolvimento médio. Não quer dizer que não continue a ser um país pobre,
mas que em 40 anos de viagem para Cabo Verde, o quanto Cabo Verde mudou é extraordinário. Eu já visitei 124 países, falta-me o Egito. Assim, no meu imaginário, falta-me o Egito. Quero imenso ir ao Museu do Cairo, e então agora ao novo, não é? Mas de facto nunca tive contacto, porque grande parte das minhas viagens sempre tiveram que ver com viagens profissionais. Claro que eu depois aproveitava uns fins de semana para ir aqui ou acolá, nas proximidades, ou para visitar melhor aquele país, porque de facto a empresa exporta para 40 e tal países diferentes. Sim, falta-me o Egito. Eu continuo a acreditar que a família é a base da organização social, não é? Claro que hoje as famílias mudaram muito, os padrões de relacionamento familiar mudaram muito e não são os mesmos de há 40 anos atrás. Mas sim, portanto, conseguimos manter uma grande união familiar e hoje, enfim, os meus filhos seguiram caminhos profissionais diferentes do meu e, aliás, quando me perguntam, não tenho um filho na minha empresa, se isso não me causa desgosto, não me causa desgosto nenhum, porque eu sempre achei que as minhas opções profissionais em determinada altura da minha vida não tinham que ser as dos meus filhos. Portanto, se eu me tornei empresário por opção, eh, isso não condiciona as opções dos meus filhos. Portanto, o que é certo, e portanto isso não me incomoda nada. Mas acabámos por encontrar um ponto quase comum de interesse e de vivência, que é a Lapa de Lobo e a Fundação Lapa de Lobo. É uma experiência muito engraçada, é muito diferente ter sido pai, não tem nada a ver. Eh, É engraçado porque, primeiro, eu há pormenores de coisas, observo nos meus netos que já não me lembro de os ter observado dos meus filhos, mas claro que observei. Bom, e depois há coisas muito engraçadas. E depois é diferente porque eu com os meus netos não estou preocupado em educá-los. Isso não é o meu papel, não é? É o papel dos pais, não é? E portanto é uma relação diferente, não é? Portanto, e eu hoje permito coisa, ainda hoje fomos de manhã para o Carregal e fizemos uma data de disparates, comeram chocolates, comeram gelados, comeram não sei o quê. Quer dizer, isto era coisa que nunca aconteceu com os meus filhos, não é? É assim, eu sempre trabalhei muito, mas repito, por gosto. Claro que às vezes tu tens responsabilidades assumidas. Eu não sei responder a isso porque é assim, eu ainda não parei, eu ainda não diminuí o meu volume de trabalho. Não sei quando é que isso acontecerá. Claro que hoje já tenho uma equipe que faz aquilo que eu fiz, porque, por exemplo, os mercados de exportação, no princípio da empresa, fui eu que os desbravei todos sozinho, não é? Portanto, e hoje não, hoje tenho uma equipe de 5 que viaja, eu muitas vezes acompanho-os, mas é mais quando tenho que fazer a cobertura por cima. Hum, eu não gosto muito da palavra alcoólico, porque isso dá a ideia que há aí uma adição. Não há nenhuma adição, mas eu ainda não parei. Apesar de toda esta vida, nunca fui um pai ausente. Mesmo, por exemplo, nas férias, eu religiosamente passava um mês de férias com os meus filhos enquanto eles eram pequenos. Claro que nós passávamos férias num sítio não muito longe de Lisboa, que era a Praia da Areia Branca, então era muito engraçado porque eu escolhi um dia, era a quarta-feira, vinha à quarta-feira a Lisboa, tipo às 7 da manhã e saía às 2 da manhã, ou seja, era fazer num dia quase o trabalho de uma semana. Mas religiosamente respeitava esse mês de férias com os meus filhos. Portanto, eu nunca fui um pai muito ausente. É evidente que as viagens, sim, havia uma certa ausência, mas não foi. Porque na altura a minha mulher também viajava, e eu, primeiro eles nunca sentiram a diferença de ficar ou com o pai ou com a mãe. Hum, e acho que isso não foi. Porque assim, eu não fazia viagens de meses, não é? Portanto, eram ausências de uma semana, de 10 dias no máximo. Portanto, depois podiam resultar mais. Eu acabei por publicar as séries que eles mais gostavam. Portanto, aquelas três era a que eles gostavam. E, portanto, eu gostei muito de editar, até porque fica para a memória futura dos netos. E agora acho graça, porque olha, ainda há pouco tempo tive um jovem que eu conheci daquelas semanários de empreendedorismo e não sei o quê, que entretanto casou e teve já bem dois filhos, e outro dia mandou-me uma mensagem a dizer: eu não acredito, mas tenho que lhe dizer isto, a história do Pelicano Beltrano
É a história preferida do meu filho. Portanto, pronto, isto é engraçado. Eu, bem, gosto muito de ler, sempre li muito. Hoje não leio tanto como gostaria. Eh, Se não é por falta de tempo, é por uma questão de gestão de tempo. Mas sempre li muito. Não, e depois eu cultivo muito em Lisboa, sobretudo, todas as ofertas culturais que Lisboa tem para oferecer. De museus, exposições, espetáculos, sobretudo espetáculos, concertos. Costumo dizer que os amigos são o sal da minha vida. Eu não conseguia viver sem amigos. E tenho amigos em diversos quadrantes, com idades diversas e muitas vezes núcleos que não se misturam. Portanto, sim, mas para mim isso é muito importante. Olha, eu lembro que há pouco tempo o meu filho é engraçado. A minha filha sempre gostou muito de ler. O meu filho nasceu muito tarde para a leitura. E hoje adora ler. E há um dia que me diz: ó pai, eu gostava que me oferecesse os livros que o marcaram. Um pedido engraçado, não é? E eu comecei por lhe dar A Servidão Humana do Somerset Maugham, que é um livro muito forte, não é? Que ele adorou. E, portanto, depois o que é que eu lhe dei? Dei-lhe um outro livro que eu adoro, que é A Criação do Mundo, de Miguel Torga, que também não é um livro fácil, porque esse livro nem é um romance, nem é um diário, nem é, é muito mais, sei lá, um livro autobiográfico, mas que eu acho fantástico. Depois, claro, dei-lhe o Essa de Queiroz, que eu tenho uma paixão muito grande pelo Essa de Queiroz. Aliás, dou por mim a reler várias vezes o Essa de Queiroz. Eu acho que os Maias já o li para aí 5 vezes. E cada vez que eu leio, descubro pormenores que não tinha ainda reparado. Eh, e Ferreira de Castro. Eu adoro Ferreira de Castro. E acho que é um escritor que esteve várias vezes à beira de ganhar o Prémio Nobel. Continua a ser o escritor mais traduzido em todo o mundo, o escritor português mais traduzido. Poucas pessoas sabem disto. A Selva é o livro português mais traduzido em todo o mundo. eh, E que hoje não se liga muito a Ferreira de Castro. Como te disse, não vou parar. Eu nem sei mesmo quando me perguntam quando é que te vais reformar. Reformar no sentido mesmo de ficar em casa, não sei responder a isso. Um dia terá que ser, como é óbvio, não é? Eh, por enquanto ainda acho que ainda estou perfeito para continuar. Hum, não, eu sinto-me realizado, mas neste momento não vejo em que outro novo projeto é que me possa meter. Eu diria que hoje a atividade da Fundação se calhar não tem nada a ver com a atividade de há 15 anos atrás. Portanto, é um projeto muito flexível que vai mudando, é um projeto muito mutável, que vai mudando consoante os tempos, consoante também a evolução da sociedade. Eu dou sempre um exemplo, por exemplo, no princípio da Fundação nós tínhamos um espaço cibernético lá embaixo com 4 computadores que estava sempre cheio de miúdos, aliás faziam quase fila, bicha à porta, fila para entrar e para hoje acabámos com isso, porque hoje cada miúdo tem um computador na mão, não é? Hoje, portanto, portanto, a Fundação Lapa de Lobo não é um projeto estático. E eu, ainda agora, após os meus 70 anos, de algumas reflexões que se fazem, eu verdadeiramente na minha vida só me zanguei com 2 pessoas. Enfim, ao longo destes anos todos, e com motivos muito fortes para me ter zangado. Que tem que ver sobretudo com traição e sobretudo foram por razões profissionais. Hum, não, não sei que pergunta é que. Não, porque digo-te, eu sinto-me bem, enfim, terei feito muitos erros, como todos nós fazemos. Atenção, ser empresário não é fácil. A minha avó, quando eu lhe disse que me ia estabelecer, que era assim que se dizia na altura, a minha avó disse: "Oh filho, é que a vida de comerciante tem altos e baixos." Claro, para a minha avó, a palavra empresário ainda não entrava no seu léxico, não é? E ela que tinha sido casada com um comerciante, eu só vou depois, está bem, mas olha, eu como digo, fui um bocado empresário à força, não é? Pela história que eu contei. Às vezes não é fácil, a empresa tem tido altos e baixos, não é? Ainda muito recentemente teve uma profunda crise,
por razões, enfim, que escaparam ao nosso controle, e eu tive que voltar ao terreno com mais força. Sem querer ser dramático, a morte da minha mãe foi a data mais marcante da minha vida. Eu tinha 15 anos, foi uma morte súbita, que, portanto, enfim, demorou tempo até quase a assumir a verdade daquela realidade. Depois foi o 25 de Abril. E eu ainda hoje digo que o 25 de Abril foi o dia mais feliz da minha vida. Não só porque eu, tendo 19 anos, já tinha uma consciência política, já andava metido em Lisboa nas lutas estudantis, como porque sabia que isso ia resolver o que ia ser, o que estava à beira de ser o maior problema da minha vida, que era a guerra colonial. Porque eu, na altura, estava adiado, porque quando se entrava na faculdade pedia-se adiamento para ser incorporado, mas eu, quando acabasse o curso de Direito, se não tivesse havido o 25 de Abril, ou teria sido mobilizado, ou teria fugido. Porque, enfim, eu não me identificava com a guerra colonial, como é óbvio, portanto, eu de repente percebi no 25 de Abril, este problema está resolvido. Depois há a data do meu casamento, importante, a data do nascimento dos meus filhos, e há mais duas datas tristes, que eu tive duas irmãs que morreram muito novas. Também, como eu digo, são as mortes fora do tempo, que custam muito. Mas a vida é mesmo isto. Claro que não é fácil, mas o tempo mata tudo. Claro que é muito diferente perder uma mãe aos 15 anos do que perder uma irmã aos 40 e tal. Não é? Em termos de maturidade para gerir essa finitude. Mas, enfim, perdi duas. Mas é assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Portanto, eu acho que tenho a capacidade de superar aquilo que eu digo, as agruras da vida, sem querer ser poético. E depois sei que o tempo vai curando tudo. Olha, quebrem as regras e nunca se arrependam, desde que isso faça sorrir a eles próprios e aos outros.